Você vai ver agora 2 dramas do Brasil profundo que não motivaram protestos nem manifestações. Lidiane tinha 15 anos quando passou 26 dias trancada em uma cela cheia de homens. E um adolescente de 13 anos foi deixado há poucos dias para dormir na cadeia com um pedófilo. Por incrível que pareça, com a conivência dos pais. 2 histórias que não podem ser esquecidas. Um menino escondido numa cela de um presídio no Piauí. Na vistoria, entendeu? Foi encontrado o adolescente. Descoberto depois de passar a noite ao lado de um preso que cumpre pena por estupro de 2 menores de idade. E o mais impressionante, a criança estava lá com conhecimento dos próprios pais. Ele pediu para ficar o menino. Essa pediu para dormir na cadeia. Pediu para ficar lá. Um flagrante que chama a atenção para um problema grave que envolve crianças brasileiras. 13 casos de estupro contra meninos por dia. A foto que mostra o menino escondido embaixo da cama foi feita na penitenciária agrícola Major César, na cidade de Altos, no Piauí. A unidade que abriga os presos do sistema semiaberto não lembra em nada um presídio. O regime semiaberto tem essa peculiaridade onde você não tem muros. A repórter Sayuri Sato esteve no local. A ala externa fica separada dos demais pavilhões. É uma casa adaptada onde ficam aqueles detentos considerados de bom comportamento e que trabalham na horta da penitenciária. Abriga 21 presos, mas atualmente passa por reforma. O adolescente foi encontrado nesta cela, escondido sob o estrado de uma cama que ficava nesse local. Ao ser questionado, ele indicou o nome do detento que o havia abrigado. O preso era Ribamar Pereira Lima, de 52 anos. Ele cumpre pena de 18 anos por estupro de 2 meninos. A polícia descobriu que Ribamar era amigo do pai do garoto, Gilmar Francisco Gomes. Os dois se conheceram na penitenciária. Gilmar cumpriu pena de 5 anos por estupro de menor. Segundo a justiça, ele violentou uma menina de 13 anos na frente da irmã de 7. Enquanto cumpria a pena, Gilmar passou a trabalhar numa espécie de horta comunitária mantida pelo presídio. Com o trabalho, ele conseguiu a regressão da pena e a liberdade. Mesmo assim, continuou a frequentar o local para cuidar da plantação. Nesta entrevista exclusiva para a Record TV, onde não quis mostrar o rosto, ele confirmou que levava o filho para ajudar no trabalho, para não deixar o menino sozinho em casa. A cadeia dá para implantar aquela área de meia. Aí nós planta. Aí nós colhe. Aí é meia para a cadeia, meia para nós. O seu filho, ele tinha costume de ir com o senhor ao presídio? Ele sempre ia. A direção do presídio afirmou que só detentos trabalham na unidade, mas admitiu que é difícil controlar a segurança em todo o local. É uma área aberta. Nós temos hoje um pouco mais de 100 hectares aqui nessa unidade. Então não tem como a gente fazer a fiscalização de toda essa área. Foi justamente depois de uma dessas visitas ao lado do pai que o menino não voltou para casa. Não é perigoso deixar uma criança dentro da cadeia? Algum momento eu não imaginei, não. Durante a entrevista, Gilmar parece não perceber a gravidade da situação. Mas quando vocês foram embora, o senhor e sua esposa, o senhor sabia que a criança ficou lá dentro da cela? Não, lá não, inclusive lá não é cela não, lá é só uma casa separada que é na hosta. Originalmente, o espaço foi construído para ser a casa do diretor da penitenciária, mas acabou adaptado para receber os presos do regime semiaberto. Para o delegado que investiga o caso, não foi a primeira vez que o garoto passou a noite ali. Ele já dormiu quando o pai estava recolhido na penitenciária. O pai confirma. Em que situação ele dormiu anteriormente na cadeia, a criança? Dormiu numa cama. Com o José de Ribamar? Não sei, que ele não me falou. Gilmar e a família recentemente alugaram uma casa na cidade de Mucuim, na Grande Teresina. Eu acho que não chegou nem a completar um mês. Aí eles ficaram de vir deixar o dinheiro agora no dia 18. Segundo a vizinhança, o casal vivia junto com os 6 filhos, 2 deles maiores de idade. Uma nora dele também aqui, com a filha também, com a bebê de 2 anos.
Para a polícia, Gilmar contou que o amigo Ribamar ajudava a família, dava presentes para os filhos dele e até ia ser padrinho de um dos meninos. Quantos anos tem o filho ou a filha do senhor que ele seria o padrinho? 9. 9 anos o menino tem. Depois que a história veio à tona, a justiça tirou provisoriamente a guarda dos 4 filhos menores do casal. Nós estamos fazendo primeiro a proteção dessas crianças. E os pais já estão sendo punidos no momento em que as crianças são afastadas do convívio com esses pais. A mãe do menino, Sebastiana Rodrigues Gomes, disse em depoimento que não concordou em deixar o filho no presídio, mas não pôde fazer nada. A mãe não decretou preventivo por quê? Porque ela tem bons antecedentes, residência fixa. Ela, inclusive, ela não concordou que o menor ficasse, embora sendo omissa. O juizado da infância e juventude ouviu os filhos do casal. Já foram ouvidos em juízo, com a presença de uma psicóloga, e hoje eles estão lá no abrigo, inclusive com permissão para o deslocamento para a sala de aula, até que seja resolvido o caso. O menor contou que não queria ficar no presídio, mas teria sido obrigado pelo pai e que não teria sido molestado. Exames feitos pelo Instituto Médico Legal também não apontaram a ocorrência de abuso sexual durante o período que ele ficou na colônia penal. O pai do menino foi preso preventivamente no momento em que foi à delegacia para pedir autorização para viajar. A polícia registrou o momento com o celular. Se o senhor não tivesse chegado, a gente já trata o senhor, de qualquer forma. 12 agentes penitenciários que trabalhavam no dia em que o garoto foi encontrado foram afastados do trabalho. 11 estavam no plantão e falharam no que tange a guarda e a vigilância da unidade, foram omissos nas obrigações funcionais de fazer ronda no presídio e também de garantir o controle de entrada e saída de pessoas na unidade. O 12º agente foi quem divulgou a foto do menino embaixo da cama. Um servidor público que expôs indevidamente a imagem do adolescente em vários meios de comunicação, em redes sociais, enfim, em vários setores e locais que prejudicaram o próprio direito à imagem e os direitos fundamentais desse adolescente. A imagem de uma criança escondida embaixo da cama, dentro da cela de um estuprador, trouxe à tona um problema antigo no Brasil: o abuso e a violência sexual contra menores. Para este especialista em direitos humanos, os dados de meninos violentados são assustadores. Segundo o Disque Denúncia, em 2014 foram registrados 13 casos por dia. Muitos desses meninos violentados, eles ficam com vergonha do que passaram e não contam isso para ninguém. Mesmo repetindo esse ato, mesmo que esse ato aconteça mais de uma vez, eles não contam. Para ele, embora o caso tenha acontecido com pessoas mais humildes, este não é um fenômeno restrito de uma classe social. Não é porque a pessoa é mais pobre que ela tem uma permissividade sexual. A gente tem uma cultura de permissividade sexual hoje no Brasil oculta. Para os especialistas, o afastamento da família que negligenciou a proteção é fundamental. Gilmar, o pai do menino, permanece preso aguardando os resultados das investigações. O amigo dele, Ribamar, voltou para o regime fechado. O garoto e os irmãos menores continuam sob os cuidados do Conselho Tutelar do Piauí. Os juízes procuram agora outros familiares que possam cuidar deles. Porque esses pais não tiveram um critério, não obedeceram um critério de cuidados especiais para com esses filhos. Há 10 anos, a adolescente Lidiane passou 26 dias presa numa cadeia masculina. Durante esse tempo, ela foi estuprada
todos os dias. Nossos repórteres encontraram Lidiane, uma mulher doente e em fuga. A reportagem que você vai ver agora deu nesta semana à Record TV uma menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. O inferno de Lidiane. Lidiane Alves Brasil, 15 anos de idade. Violentada durante 26 dias dentro de uma cela com mais de 20 homens. Lidiane Alves Brasil, 25 anos de idade. Viciada em crack. Presa várias vezes. Garota de programa. Um caso que chocou o Brasil e o mundo. E que envolve carcereiros, investigadores, delegados de polícia e até uma juíza. Passa das 10 da noite quando flagramos Lidiane deixando a cadeia em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Oi, Lidiane? Tudo bem? A jovem está aliviada ao reconquistar a liberdade depois de ficar um mês na prisão. Eu tô com essa roupa aqui, foi quando eu saí presa. Ah, é? Essa tá bonita de cor. Deixa eu ver. Ela está bem diferente de quase 10 anos atrás, quando foi presa com outros 20 homens, violentada e abusada sexualmente durante 26 dias. Se eu tivesse engravidado, ia ser de estupro. Então eu tô legal, né? E para comer, ela tinha que se humilhar ainda mais. Essa história de que você ficava sem comer lá também é verdade? É verdade. Pra me comer, depois eu tava violentada mesmo pra me comer. Eu tinha que trocar meu corpo, né, pra poder comer, né? Os cabelos foram cortados com um facão por agentes penitenciários. Onde é que era o seu cabelo? O cabelo era bem que assim. Mas eles cortaram por quê? Pra mim aparecer como homem, né? Pra mim não aparecer como mulher, que eu tava lá, né? Mas por que uma adolescente ficou presa quase um mês na mesma cela, com homens acusados de assassinato, tráfico e estupro? Passou por todo tipo de tortura? Todo tipo de tortura. Aquele ambiente ele nem era nem para um animal. Nenhum animal merece isso. Lidiane Alves Brasil cresceu em Barcarena, a 320 quilômetros de Belém, no Pará. Uma cidade portuária no meio da Amazônia, com um pouco mais de 118 mil habitantes. Alguns parentes ainda moram por aqui. O primo lembra bem da infância ao lado dela. E como ela era quando criança, quando adolescente? Alegre, brincalhona. Gostava de jogar bola, né, com a gente no meio de menina. Mas dentro de casa, nem tudo era brincadeira. A vida familiar de Lidiane sempre foi muito turbulenta. Os pais se separaram quando ela era ainda uma criança. A mãe logo depois se casou e foi o padrasto quem registrou Lidiane. Na adolescência, Lidiane começa a se envolver com drogas e muita confusão. Ela não era uma menina de andar brigando pela rua. Ela gostava de brincadeira, ela conversava com as pessoas, normal. A tia nem podia imaginar como a vida de Lidiane mudaria a partir daquele 21 de outubro. Surpreendida por Michael, dono da casa, que tentava furtar, Lidiane foi presa em um banheiro. Michael aproveitou para chamar o tio, o investigador de polícia, que foi o primeiro carrasco de Lidiane. Pires, a gente precisa na hora. Foi o pior que, olha, eu tenho raiva dele até hoje. Não sei o que eu faria se ele estivesse na minha frente, não. Eu juro por Deus, eu não sei. Ele foi muito mal com você? Foi ele que botou a arma na minha boca e falou que foi ele que me deu o pisão na costela também quando foi na hora que eu fui presa. A denúncia do Ministério Público, que conseguimos com exclusividade, confirma a tortura física e psicológica que ela sofreu. Depois disso, o agente levou Lidiane à delegacia da cidade
onde ela começaria a viver o seu inferno. Foi a delegada Flávia Verônica Monteiro Pereira quem fez o flagrante de Lidiane, mesmo sem que ela tivesse qualquer documento. Dava para ver que ela era menor? Dava para ver. No momento que a gente olhava, a gente via que ela era uma adolescente, porque o rosto dela, a fisionomia, dava para todo mundo perceber que ela era uma adolescente. Segundo o Ministério Público, a delegada encaminhou a menina de 15 anos para a carceragem, onde estavam mais de 20 homens. Assim como uma presa jogada aos leões, Lidiane foi lançada em uma cela, obrigada a saciar o desejo de detentos famintos por sexo. Nós tivemos acesso ao local onde tudo aconteceu. Foi numa cela como esta que Lidiane foi mantida presa durante 26 dias com outros 20 detentos, todos homens. Aqui, ela sofreu os mais diversos tipos de abuso sexual e de tortura. De acordo com o Ministério Público, Lidiane foi vítima de estupro pelos presos. Era queimada nas costas com cigarros, teve seus cabelos cortados com uma faca por policiais e, para não passar fome, era obrigada a manter relações sexuais com os presos em troca de comida, dinheiro e material de higiene. Ela disse, mamãe, cuspiram na comida para poder eu comer, escarravam, me queimaram, os dedos dela fizeram aqueles pavio de papel higiênico, meteram nos dedos dela tudinho. Uma cadeia que se transformaria em uma verdadeira masmorra. Como que uma mulher vai ser presa por homem? Se tem presídio feminino, se tem presídio, se tem guarda, se tem delegacia, tem um monte de coisa de mulher. Por que foram enfiar ela dentro de uma delegacia masculina? Edilson Lobato Vinagre, que também estava preso, disse à justiça que o carcereiro entrava na cela, ouvia os gritos da menor pedindo socorro, mas ninguém a defendeu. E como que uma criança, vamos se dizer, de 15 anos, vai se defender? Somente depois de 23 dias de tortura é que o Conselho Tutelar de Abaetetuba descobre o caso de Lidiane. Nós já estamos há vários dias tentando encontrar os conselheiros que denunciaram a situação que a Lidiane passava naquele momento na cadeia. E finalmente encontramos a casa de uma das conselheiras, Imaculada dos Santos. Tudo bom? Tudo bem. Imaculada mora em um local isolado no meio da floresta amazônica, mas não se deixa intimidar. Eles não apuraram que idade ela teria? Não. E tanto é que eles disseram que quando nós perguntamos da certidão, eles não apresentaram. E foi no exato momento que a cópia da certidão dela chegou no conselho e nós apresentamos a ele dizendo que ela era adolescente. Nós insistimos dizendo ela não pode ficar na mesma cela, ela não pode ficar na delegacia. Vocês têm que tirar ela ou deixar em outro espaço, né, ou deixar numa sala. E o delegado insistentemente dizendo, não tem sala para que ela possa ficar e ela vai ter que voltar para a cela. E voltou para a cela. Para o Ministério Público, Lidiane poderia ter sido detida, isolada dos demais presos, porque havia espaço mesmo que provisório dentro da delegacia. Nós vimos assim que ela passou as piores atrocidades dentro daquela cela. Os delegados sabiam? Os delegados sabiam, todos sabiam. No mesmo dia em que o Conselho Tutelar foi à delegacia, Lidiane foi obrigada por policiais a dar um passeio. Ela foi levada ao cais da cidade de Abaetetuba. Me deixaram lá e então Pires botou a arma na minha boca e falou pra mim que se eu falasse o que tinha acontecido comigo, ele ia me matar. Só depois de 26 dias de terror, Lidiane foi finalmente encaminhada ao Conselho Tutelar. Como ela estava? Parecia machucada? Ela parecia... Em que situação? Em que estado? Ela estava assim num estado bem... Era sujo, cabelo cortado bem baixo, né? Bem curto mesmo. E uma blusinha e me parece com uma saia. Ela sempre era
abusada, né, pelos presos, principalmente quando as mulheres do preso não iam, né? Ela tinha que manter relação sexual praticamente com todos os presos. E ela dizia no depoimento dela que mesmo ela gritando, ninguém socorria. Foi preciso protegê-la e levá-la para um abrigo em Icoaraci, a 124 quilômetros de distância. A essa altura, o caso já havia repercutido na imprensa internacional. Uma história de barbárie que envolvia muitas autoridades importantes. Todos os policiais lotados na delegacia de Abaetetuba estão sendo ouvidos. Para os desembargadores, a magistrada errou ao manter a menor presa em uma cela com outros detentos. Foi um problema que envolve responsabilidade de outras instituições. Mas não era só Lidiane que corria perigo. Pessoas foram ameaçadas. Sim. Segundo eu soube, que disse que minha cabeça valia milhões. Por quê? Lidiane ainda não sabia, mas o martírio dela e da família ainda estava muito longe de terminar. O impacto da violência sexual, nesse caso, nas esferas da vida é gigantesco. Conviver com um trauma depois disso é um teste a cada dia de vida. Lidiane, 9 anos depois. Abaetetuba, Brasília, São Paulo, Rio, Florianópolis. Lidiane está sempre em fuga, como se estivesse fugindo das suas próprias memórias. Lidiane chegou a Florianópolis em 2010 e foi presa por furto. Em 2011 e 2012, ela seria detida pelo mesmo crime. Só este ano, ela esteve 2 vezes nesta penitenciária feminina. Nós estávamos aqui quando ela saiu pela última vez. Oi, Lidiane? Tudo bem? A garota tinha planos que foram aos poucos sendo destruídos com o tempo. Meu sonho desde criança, que eu sempre falei pra minha mãe que eu queria ser ginecologista. Ah, é? Mulher. Hoje vive nas ruas, se droga, se prostitui e passa pequenas temporadas na cadeia. Você lembra de mesmo, ó. tudo? Eu fui presinha abaixo de tudo, eu lembro, mas claro que eu lembro de tudo. Às vezes você lembra do que aconteceu ou você prefere esquecer? Por favor, não, eu tô com cabeça de ficar falando disso. Você não quer falar? O passado, por enquanto. Tá. Quero, né, botar minha cabeça pra frente. Mas não é nada fácil se livrar das marcas desse passado. Aquele filho da p... desgraçado, que aquele lá, assim, se eu tivesse engravidado, ia ser de estrupo. Então eu tô legal, né, nega? Lidiane nunca se recuperou do que sofreu em Abaetetuba. E continua até hoje pagando uma pena muito alta pelo que aconteceu. Se eu ficaria no centro, eu caio na situação. E você iria pra uma clínica? Não, clínica, pra que clínica? Se eu quiser, eu paro com a minha força de vontade, que clínica não resolve. Não resolve porque eu já fui internada um monte de vez. Longe da cadeia, ela tem um desejo. E você tem algum lugar que você queria estar agora? De verdade? Era na minha cidade, mas eu não posso voltar. Você tem um sonho de voltar pra lá? Porra, minha cidade, lá tá minha família toda. Você queria que fosse tudo como era antes? Ia ser tão bom, né? Era? Tomar meu açaí todo dia, com meu camarão, tomar tacacá, comer vatapá. Meu Deus, pato no tucupi, meu pai. Mas isso talvez jamais venha a acontecer. Não quero ser encontrada, só isso. E se eu for, né, só Deus sabe. Eles ainda não engoliram essa história, né? Vocês sabem disso, né? Os envolvidos. Segundo a Justiça, são 12 os envolvidos pelas barbáries sofridas por Lidiane. Os delegados Antônio Fernando Botelho da Cunha, Rodolfo Fernando Vale Gonçalves, Flávia Verônica Monteiro Pereira, Celso Irã Cordovil Viana e Daniele Bentes da Silva
foram condenados por tortura e omissão e estão presos. Os investigadores Adilson Pires de Lima e Sérgio Teixeira de Lima, acusados de lesão corporal e grave ameaça, continuam soltos. Também estão livres os agentes prisionais Marcos Eric Serrão Pureza, Benedito Amaral de Lima e João de Deus de Oliveira. Os 3 foram condenados por omissão. Beto Júnior Castro da Conceição e Rodinei Leal Ferreira, detentos que estupraram Lidiane na delegacia, também foram condenados e estão presos. E a juíza Clarice Maria de Andrade, que assinou o auto da prisão em flagrante, mantendo Lidiane na cadeia. A repórter Elaine Heringer insistiu em falar com a magistrada. Doutora Clarice, tudo bom? Só um minuto. Tá bom. Depois a senhora atende a gente? Tá joia, obrigada. Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar a juíza. Mas ela continuou recebendo o salário normalmente, ou seja, ganhava sem fazer nada. No ano passado, ela foi reconduzida ao cargo de juíza, da qual foi afastada. Segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a juíza Clarice Maria de Andrade Rocha voltou a dar expediente. Ela é titular da primeira vara criminal de Belém. O salário da juíza? R$35 mil. Quer dizer que nós que fomos moralmente destruídos, porque nós fomos totalmente destruídos, né? Porque, aconteceu do que aconteceu. Nós somos vítimas. E ela foi beneficiada só porque ela tem um cargo, só porque ela é uma juíza. E nós não somos ser humano? Eu acho que nós somos ser humano. Em depoimento à CPI dos presídios obtidos por nossa equipe, a juíza Clarice Maria de Andrade reconhece que manteve os flagrantes contra Lidiane, mas explica que só havia uma cela na cadeia, onde pelo menos 2 homens estavam presos, acusados de estupro. A juíza também é acusada de ter adulterado o ofício que determinava a transferência de Lidiane da delegacia para a penitenciária feminina. No dia 7 de novembro de 2007, ela deveria ter despachado este documento, mas isso só foi feito no dia 20 de novembro. Em depoimento à CPI, o diretor da Vara de Execuções Penais disse que no dia 19 de novembro começaram a circular notícias nos jornais sobre a prisão de Lidiane e que a juíza reclamou por não ter sido alertada da urgência dessa transferência. E ela então assinou o ofício com data retroativa de 7 de novembro. Tudo bom? Então, eu queria saber se a gente vai poder falar com a juíza. A gente falou com a assessoria. Ela tá só tratando lá com ela. Só aguardando mais um pouquinho, ela deve dar uma resposta. Tá bom. A juíza ficou afastada por 2 anos, entre 2010 e 2012. Mas em 2013, chegou a ser nomeada para a Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém. Hoje vive e trabalha normalmente. Sobre o assunto, ela realmente não dá entrevista. Não dá entrevista. Só aquelas pessoas que ela autoriza a falar realmente sobre o assunto. Ela pessoalmente não vai falar sobre isso? Mas por quê? Porque é uma situação complicada, né? Por que é complicado? Foi também uma mulher, a delegada Flávia, quem determinou que Lidiane fosse colocada na cela com mais de 20 homens, mesmo sem que ela possuísse qualquer documento. Se a delegada que fez a prisão dela viu que ela era mulher, não existia cela para mulheres, então ela jamais deveria ter colocado ela no meio dos presos. E foi uma mulher, então ela é mulher, ela sabia que ali dentro não tinha. A CPI, a delegada disse que tinha consciência de que a menor poderia sofrer abusos sexuais, mas que não era da sua competência decidir se aquela situação era justa, humana ou desumana. Sua obrigação era apenas aplicar a lei. Delegado, delegada, juiz e tudo, sabia? Eles viram que você estava na cela? Até o diretor penitenciário da masculina foi lá me querer me tirar pra levar pra masculina.
Nesses mais de 20 anos que eu atuo na área de direitos humanos, esse certamente foi um dos casos mais graves que eu acompanhei, exatamente por conta desses requintes de crueldade, também da omissão, né, e da conivência de agentes públicos, inclusive agentes públicos mulheres. Sou uma guerreira. Eu sei. Sabe porque Deus me dá força todo dia. Pra eu seguir em frente. Bota fé. No dia 10 de dezembro de 2017, Lidiane completa 26 anos. Chegava teu aniversário, a mãe e teus irmãos se lembravam muito. A mãe te ama, filha, te ama do fundo do meu coração. Como e onde ela estará? É uma resposta que só a vida poderá dizer. Você acha que assim você vai ser feliz? Eu não tenho certeza. Estou lutando, vou ter que lutar para isso.